Fala pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui é um esclarecimento aí de dicas, né? Dicas e dúvidas aí com a galera quanto ao Rossi, né? Muitas das vezes a pergunta é: o Rossi é multithread, não sei o que, aquela coisa toda, enfim. Se atenta muito mais ao Rossi do que o como ele está fazendo. Esse vídeo também vai se enquadrar bem naquilo que eu sempre venho batendo. Galera, pare, estude, analise cada ferramenta que vocês vão utilizar. Muitos estão utilizando coisas que nem conhecem. Vou dar um exemplo, o simples browser. Muitos usam aí o Chrome, o Firefox, o Edge, mas não conhece nem o browser, nem o funcionamento dele. Muitas das vezes nem conhece. Então sempre é bom você entender aquela mecânica, como ela funciona, a engrenagem como ela roda. Porque se você entende, você domina, pelo menos o básico, você vai entender, ter a resposta de vocês aí na ponta da língua. Você não precisa ir lá questionar A, B, C, não. Então você dominando, parando para entender, vai ficar mais fácil para qualquer um, certo? Não é a nível de crítica, é demonstrando que a gente precisa analisar. Muitas das vezes eu digo aí, eu sou coisado, né? Porque eu crio às vezes ferramentas minhas para que me atenda, porque eu vejo que alguns funcionamentos de determinadas coisas não é como eu quero que seja, entendeu? Então às vezes você faz um teste, por exemplo, o Postman mesmo, você faz um teste várias vezes no Postman, funciona, no Insomnia, outros aplicativos aí que tem, outras ferramentas que tem, você tem um resultado. Quando você bota seu produto numa produção, você tem um resultado diferente. Embora funcionou lá no Insomnia, no Postman, no browser, tudo. Mas porque às vezes você não entendeu como a engrenagem roda, certo? Hoje surgiu até uma dúvida que me antecipou a criação desse vídeo. Foi a pergunta do Rossi é multithread? Eu respondo, depende. Depende do que? O Rossi ele pode ser um console, pode ser um VCL, LCL, Daemon, CGI, ISAP, Mode Apache. Então são praticamente 7 tipos de servidores aí. Quando você cria um servidor utilizando, vou dizer assim, nem servidor, quando você cria uma API utilizando Rossi, com determinado tipo de servidor, por exemplo, servidor que eu falo é o console, se é CGI, vai depender. Porque quando ele cria um console, um exemplo, automaticamente o Delphi e o Lazarus, ele cria embutido dentro da aplicação um servidor HTTP. Quando você usa um CGI, um Mode Apache ou um IIS, ele agrega serviço aos servidores que você implementou, que seria no caso o Apache ou o IIS. Então se o Apache é multithread, ele vai ser multithread. Se o IIS é multithread, ele vai ser multithread. Se não for, não vai ser, porque quem manda se é multithread ou não é o servidor. Então por isso que eu digo, depende, certo? Vai depender da configuração. Mas no básico em si, né, que seria o console, VCL, LCL ou Daemon, vamos ver se é multithread, né? Então assim, vamos fazer um teste na prática, como vocês usarem, fazerem um teste na prática para saber se é multithread ou não, certo? Então assim, vai ajudar vocês não só com Rossi, como qualquer outro tipo de servidores aí que tem. Que trabalham, vamos supor, com o protocolo HTTP ou o protocolo TCP, certo? São N outros, certo? Você quer saber se o cara é multithread ou não? Só tem 2 maneiras de você saber. Primeira, você ir fuçar o código, que é o que eu recomendo a qualquer ferramenta, vocês entenderem como funciona, ou você criar mecanismo de teste. Mas para vocês criarem mecanismo de teste, vocês têm que entender como funciona o A e o B, entendeu? Senão você não vai conseguir fazer, beleza?
Então vamos mostrar isso na prática, beleza? Então aqui vou falar de ROS, porque o assunto é ROS. ROS é a melhor ferramenta para se produzir API utilizando aí Object Pascal. É a melhor que tem hoje no mercado, free open source, se chama ROS. O resto, galera, é só sofrimento. Vocês podem fazer os testes de vocês e depois tirar o resultado. Mas eu não gosto do ROS, galera. Cara, se você gosta da A, vai de A. Se você gosta da B, vai de B. Cada um sabe o sapato onde aperta, certo? Mas a realidade a gente tem que reconhecer. Hoje, na atualidade, 5/7/2023, ROS domina o mercado. É uma ferramenta que está aí estável, traz confiança para o usuário, certo? Porque a maior segurança é o usuário que está utilizando, não é o cara que desenvolveu, e sim o usuário que está lá na linha de frente com seus clientes. Então, se você traz segurança para o usuário, com certeza aí vai te dar um up muito grande. Ah, mas porque escreve muito, tem que fazer aqui. Cara, hoje, se você não souber programar, sai do mercado, cara. Arrastar componente é bom, facilita. Mas antes de você arrastar o componente, saiba como a engrenagem funciona. Porque se você dominar isso, você domina qualquer linguagem, certo? Porque quem é do mundo Delphi, do Object Pascal, não gosta de linguagens web. Porque o linguagens web não é esse negócio de arrastar componente, certo? Então, por isso que muita gente fala mal da linguagem. Mas não é. Muito top. Então, o conselho que eu dou: analise o código, entenda como a engrenagem funciona. Se você vai usar um browser, Chrome, qualquer um, entenda como o Chrome funciona, entenda como o Edge funciona, como o Firefox funciona. Vou dar um exemplo na prática aqui para vocês, que vocês não conhecem como eles funcionam, para determinadas funcionalidades, beleza? Quem usa só para ver site ali, também pouco importa. Mas quem utiliza como ferramenta, conheça tanto ele como qualquer outras que vá fazer um mundo da API aí funcionar, beleza? Você entendendo essa mecânica, você vai dominar o que você está fazendo, vai entender os erros, vai conseguir achar bugs que você aparentemente não tinha, que só dá bug lá nos seus clientes, outros não, enfim. Então você vai entender aqui na prática, beleza? Então, o título do vídeo: ROS é multithread? Galera, vou responder que sim, ROS é multithread. Aqui no conceito console, como eu disse, vai depender do servidor. Como aqui eu estou no console, que a galera usa muito, ou no LCL, é multithread sim. Ó. Se você vir aqui no TROS, ele abre o provide, que é um provide ROS. Se vocês olharem o código, o cara que faz a comunicação, que faz o servidor HTTP, aqui é esse cara, o IND HTTP Web Broker Bride, certo? Esse é o cara que faz o papel do HTTP no ROS aí. Então, no console ele usa isso, no VCL ele usa. Então, quando você vai analisar, você for estudar esse componente, que esse componente não é ROS, o ROS utiliza ele, certo? Inclusive, eu estou fazendo um teste em outros que vai tirar essa dependência aí do IND. Se Deus quiser, em breve vai estar aí. Hoje mesmo eu já vou demonstrar aí funcionando um servidor sem o IND. Vocês vão ficar aí encantado. Eu pelo menos estou muito encantado com isso aí. É uma coisa que eu estou preparando, eu, Alexandre Magno, e vou depois conversar com a galera da Hashload. Se eles concordarem em incorporar aí no ROS, vai ficar muito bom para a galera. Mas já vou dar mastigado, funcionando tudo bonitinho. Aí vai sumir essa dependência aí do WebBroker, do IND, né? Então vai ficar um conceito melhor aí para o ROS. Vai depender também da galera da Hashload, né? Não sei se vão aceitar, mas eu estou fazendo aqui já um conceito que eu posso utilizar, entendeu? Eu estou fazendo, como eu disse, eu sou coisado.
Eu gosto de fazer do meu jeito. Eu vou fazer para o meu jeito, funcionou perfeitamente. Vou abrir as portas para hashload, ó, isso aqui, ó, isso aqui. Se vocês quiserem concordar, quiserem usar, com certeza vai estar aí disponível para vocês. Se não, felizmente não posso fazer nada. Mas voltando aqui ao ID Web Broker, né? O ID Web Broker, galera, se vocês forem os primórdios, estudar todos os eventos do Web Brokers é o mesmo do ID HTTP Server, que é um outro componente do IND. Então, se você for lá, se é os mesmos comandos, os mesmos eventos, né, em si, praticamente o ID HTTP Server tem o mesmo funcionamento do ID HTTP Web Broker, né? Se tem, então o ID HTTP Server é multithread, também o Web Broker vai ser multithread. Beleza? Pela lógica é para ser isso. Mas eu não vou confiar nisso, né? Porque internamente pode alguém ter mudado, tirado a configuração. Então não vou confiar nisso, apenas no componente, certo? Não vou confiar. Então eu vou criar mecanismo para que eu possa testar e ter a certeza se o servidor é multithread ou não. Beleza? Então já entendemos essa parte aqui da mecânica do ROS. Então vamos fechar e vamos criar o nosso servidor. Então aqui eu tenho um servidor de teste, ó, já está funcional, é console, é ROS, aqui eu uso como exemplo de teste, até um título aqui é modelo de teste, né? É um servidor que eu tenho aí para testar tanto o ISAP como o CGI, né? E faço vários testes aqui, então é um servidor meu de teste, particular, eu desenvolvo. Eu vou até comentar isso aqui, porque toda vez eu esqueço, para tirar essa autenticação, deixar sem autenticação. Beleza? Então vamos fazer o nosso teste, né? Então eu vou criar aqui uma outra rota, eu vou fazer separado, né? Aqui eu vou criar app router, vou botar aqui vou botar router teste, né? Que é uma coisa separada, né? Então vou deixar essa rota separada. Então vamos lá, sempre gosto de fazer passo a passo para que vocês possam acompanhar. Vou criar uma nova unit, né? Aquele velho feijão com arroz, né? Que use system.classes, né? System.sysutils, beleza? E o nosso querido ROS, beleza? Então tá aqui, type, vem aqui, como foi, eu já esqueci, teste. Router teste. Eu vou botar aqui até o contrário, né? Testes router, né? Vou fazer assim. Vamos lá. Então a minha unit vai ser testes router, né? É uma classe, ok? Vou ter o meu método public. Se você utiliza aquele conceito de registro, funciona do mesmo jeito, galera. Isso aqui é como eu, Alexandre Magno, gosto de fazer. Beleza? Class procedure. Vou chamar aqui de load, que é minha procedure, Ctrl Shift C, né? Aqui vai ser um TROS ponto. Eu vou botar até como get, né? Então aqui get. Qual é o meu endpoint? Qual o endereço que vai fazer? Eu vou botar aqui, ó, threads, certo? E vou colocar o meu método anônimo, né? Procedure, vou ter o evento, só basta o res do tipo TROS response, beleza? Então aqui eu tenho, vou dar um begin, meu end, o que ele vai fazer, né? Vamos lá, res ponto, aqui vou botar o meu content type, né? Content type, eu vou dizer que é o text barra HTML, beleza? E vem aqui para o meu send, né? Então, ó, eu vou usar o format aqui para ficar, como eu vou concatenar itens, eu vou usar meu format. Então, meu format é meu conteúdo, vírgula, meus parâmetros, certo? Como aqui vai ser um HTML que a gente vai exibir, né? Então, vou botar aqui logo um H1, né? Uma tag H1 e fechar a tag H1. Beleza? A gente já tem um padrão aqui HTML com thread. Beleza?
Então vamos lá, galera. Como eu vou saber se o meu servidor é multithread? Então assim, todo o funcionamento do host eu já expliquei em vídeos anteriores. Principalmente aquela galera que vem do REST Dataware, ele está acostumado, está viciado no conceito que o REST Dataware criou, que é aquele negócio. Cada request ele cria uma instância de um data módulo específico que o REST Dataware utiliza. Essa é a regra do REST Dataware. Então quem vem do REST Dataware, quando entra no mundo do ROS, apanha muito nisso. Então já expliquei isso aí. O ROS ele tem o endpoint, tá aqui, ó, esse endpoint. Se chegar a 10 threads, ele vai executar o que está aqui dentro, certo? Ele não cria um container para cada request, certo? Diferente do REST Dataware. REST Dataware cria lá cada container, independente se você tá com endpoint. É como se no REST Dataware é como se fosse isso aqui, ó. Ctrl C, cada request que cria, ele vai lá, faz um, faz outro, faz outro, faz... É mais ou menos isso que o REST Dataware faz. O ROS não, ele vai usar isso aqui. Então, se eu já sei que o ROS trabalha dessa forma, o que eu posso fazer? Eu vou identificar que cada request chegar aqui, eu tenho que saber qual é a thread que eu vou retornar, né? Então, existe no próprio Delphi aí como eu pego o ID da thread mãe, né? Então eu tenho um main, ó, main thread ID, ele devolve o cardinal, né? Que seria um inteiro, pode ser. E então já vou mostrar, ó, a thread pi, certo? Que é a principal, né? Então aqui quando eu starto aqui, ó, quando ele vem aqui, abre esse begin e o end aqui embaixo, quando ele starta a list em si, então ele tem uma thread mãe, que é a mãe a thread do aplicativo. Então todo o aplicativo, ele tem aquela thread pi. Dentro daquela thread pi, ela vai ter várias threads filhas ou não, né? No nosso caso aqui, a gente quer saber se o ROS ele é multithread. Então cada thread que é executada fora da mãe, ele gera um ID também. Então, como eu busco o thread ID? Então, vou aqui no meu uses, né? Vou dar assim, uma outra coisa que a galera tem que entender. Eu vejo muita gente nessa dúvida por falta de entendimento, falta de parar e estudar. Toda IDE, seja ela Lazarus, seja ela Delphi, todas têm a dependência do SO. O que é SO? Sistema operacional. Versão do sistema trata de um jeito, linguagem do sistema trata do outro. Então tudo tem a dependência do sistema operacional. Sem o sistema operacional não existe Delphi, não existe Lazarus. Seja esse. O Linux se comporta de um jeito, várias distros, cada versão do Linux tem um comportamento diferente. O Windows também tem um comportamento diferente do Linux. O Windows é diferente do Mac, mesmo o Mac sendo um Linux, mas é diferente de várias outras distros do Linux, certo? Então, para que aqui eu pegue recursos do sistema operacional, né? Vou dar o inap, certo? Ponto Windows, né? Cadê? O inap, o inap, assim, o inap Windows, né? Windows, isso aqui é para como se eu fosse usar algumas bibliotecas, algumas ferramentas do sistema operacional, que no caso aqui é o Windows, né? O que é que eu vou usar dela? Vou buscar a thread que está sendo processada aqui nesse evento, certo? Como eu busco? Coisa bem simples, ó. Get corrente, ó. Get corrente thread, né? Thread ID, ó. Certo? Isso aqui vai me devolver a thread que foi startada. Deixa eu até tirar isso aqui para ficar mais fácil de vocês ver, né?
Ó, isso aqui vai me devolver a thread que foi startada para executar esse processo aqui, ó. Esse processo vai dizer, ó, a thread, o ID da thread, né? Porque toda thread ele tem um identificador, né? Então a thread e a ID da thread que vai estar aqui rodando no momento, né? Então se o ROS não for multithread, né? Ele sempre vai retornar o main thread, sempre vai ser, de todos vai ser a thread do ID, a main, né? Vai ser única para ou monothread ou multithread, e a thread ID que executou esse processo vai ser diferente. Então, se for um monothread, vamos dizer, esse corrente thread ID vai ser sempre repetitivo. Se não for, se for multithread, ele vai mudar cada ID. Sempre lembrando, galera, ó, também preciso da máquina, né? Cadê? Acho que é sistema não. Gerenciador. Peraí. É o gerenciador de tarefa. Só mostrar aqui, porque também tem a dependência disso aqui, ó. Certo? Ó. Núcleos e processadores lógico, né? Então vai depender também disso aqui para quantidade de thread simultânea que eu vou poder utilizar, certo? Também baseado na máquina que você está usando, certo? Às vezes eu posso estar demonstrando aqui na minha máquina ter um resultado, na máquina de vocês que tem 32 threads, não sei o que, vai ter um resultado maior, número de threads maior, também tudo isso depende, certo? Mas aqui ele vai dizer, se eu fiz um request 2, 3, foi sempre na mesma thread, ele vai mostrar o mesmo ID, certo? Se for em thread diferente, ele vai mostrar em thread diferente, beleza? Então é assim que eu sei qual thread está sendo rodando. Então vou retornar o ID da thread. Como ali é inteiro, né? Eu vou exibir %d, né? Para thread mãe, né? E %d para corrente thread. Então isso aqui é um teste bem simples para vocês fazerem aí, tanto no DataSnap, no RestDataWare, ROS, aqueles outros que tem aí que eu não sei nem o nome também, mas tem vários outros produtores aí de thread. Inclusive vocês podem pegar essas mesmas funcionalidades lá no Node, para que ele retorne a thread, a corrente thread e a thread mãe. Vocês vão saber se o Node também ele é multithread ou não. Então é a maneira de vocês testarem. Retornar a thread mãe, certo? E a corrente thread, a que está sendo processada nesse evento aqui, nesse endpoint, nessa procedure, nesse callback que foi chamada quando você fez threads, né? Ele vai startar esse callback aqui, né, que é uma procedure, ele vai te mostrar qual a thread que foi startada. Beleza? Então nós já temos aqui o nosso teste, né? Então vamos dar um nome disso aqui, né? Como aqui está console CGI, eu vou dar aqui testes. Foi plural que eu botei? Deixa eu ver aqui. Foi testes, plural, né? Então testes.router. Beleza? Então salvei, ó. O meu console CGI aqui, ele já está carregando aquele endpoint, certo? Então já vai funcionar. Então, ó, se eu vim aqui salvar, ó, agora vai começar a ver que vocês não sabem como a engrenagem dos browsers funciona. Vou mostrar na prática porque você tem que entender tanto o lado de um, de outro. Por exemplo, se eu vou dirigir um carro, eu tenho que conhecer um carro. Se eu for dirigir um caminhão, eu tenho que entender um pouco do caminhão. Então, você tem que entender o teu servidor e a ferramenta que vocês estão utilizando para fazer o teste do teu servidor, certo? Isso é muito importante. Então, vou abrir aqui primeiro o meu Edge, certo? Tá aqui meu Edge. Vou botar aqui localhost, né? 2.90.95. Beleza? Tá aqui meu servidor online, ROS Verso. Estou testando a versão 3.1.3 do ROS, mas isso é indiferente. Você pode testar desde a versão 2.0, 1.0, o resultado vai ser o mesmo. O que muda é a assinatura de alguns métodos que mudou entre versões, certo? Se você usa RestDataWare, tem o modo RestDataWare. Se você usa DataSnap, tem o método RestData.
o importante aqui é isso aqui, certo? Um format devolvendo isso aqui. Como ele vai devolver, aí vai de cada ferramenta. Aqui eu estou usando ROS, beleza? Então, ó, meu servidor está ativo, meu método lá eu dei threads, certo? Threads, né? Então, ó, ele trouxe o ID da thread mãe, né? Deixa eu botar até aqui um espaço, né? Pra gente ficar mais. Vamos fazer aqui, vamos botar main. A gente já sabe que é a thread, né? Aqui vou botar um tracinho, vou botar current, né? Já sabe, só pra gente ficar um visual mais legal, né? Então vamos lá. Se eu der um refresh, certo? Main já mudou a thread, né? E a corrente thread, ó, 11.864, né? Então se eu fizer aqui vários refresh, ó, vixe, o ROS não é multithread, porque ó, a corrente thread está sendo a mesma. Vale, eu não sabia que o ROS não era multithread. Engano de vocês, cara. Se eu vim aqui, ó, Ctrl C e der outra aba e fizer a mesma coisa, ele vai trazer também o mesma thread, ó. Ó. Não é assim que a gente testa para saber se o servidor é multithread. Ah, então vou para o Postman, né? Então vou lá no Postman, vou abrir o Postman, vou fazer o Postman, é a mesma coisa. Postman é Postman, porque o Postman é tecnologia, tá. Galera, não é assim, certo? Então vamos lá de novo. Então, Ctrl V aqui também trazer, ó. Localhost, threads, 404. Ah, não, tá. Eu vi aqui 4404, mas é a thread, ó. Ó, se eu dou vários refresh aqui, vixe, tô na thread 4404. Comprova que o ROS não é multithread. Vixe, será isso? Aqui, ó, ele não muda a thread, ó. Então a corrente thread, ó, 11.864. Aqui 11.864. Mas eu abri abas diferentes, certo? Abas diferentes é outra requisição. Não é, galera. Entendam uma coisa, é aquilo que eu vou chegar agora. Vocês têm que entender a ferramenta que está usando, certo? Não é porque você abriu a porta, abas diferentes, que ele vai se comportar diferente. Não é isso, galera. Todo browser em si, ele usa tanto Firefox, Edge, Chrome, o Postman, Insomnia, tudo usam o mesmo conceito e compartilham da conexão TCP na solicitação. Então, quando eu abri esse browser aqui, ele criou uma conexão TCP internamente lá nos primórdios dele. Lá, se vocês fuçarem, você entender. Então, aqui ele abriu uma conexão TCP, então sempre vai trabalhar naquilo. Para o meu servidor é como se fosse a mesma requisição. Se eu quiser saber se é diferente, eu abro nova instância do browser. Então vem aqui, ó, abrir nova instância, vou dar Ctrl C, ó. Se eu vim aqui no meu nova instância, ó, vim aqui dar um Ctrl V, ó, aqui 11.8664. Eita caramba! Como é que tu falou agora que o TCP de um jeito e aqui você está mostrando de outro, 11.664, certo? Chega naquele negócio do browser, certo? Do browser, do sistema operacional, certo? Embora eu abri duas instâncias, certo? Mas o gerenciamento TCP é do sistema operacional, não do browser. Então quer dizer que se eu vim aqui abrir um novo Firefox, ele vai rodar o update. Deixa eu abrir o Edge aqui. Não, deixa. Vou atualizar logo aqui. Enquanto ele atualiza aí, né? Deixa eu abrir o Chrome, né? Vou abrir o Chrome, né? Então, se eu abrir o Chrome aqui, vai ser diferente.
o Chrome já abriu diferente, tá vendo? Ah, já é outra thread, 076. Então, se eu abrir aqui nova aba, vai mudar? Não, vai ser a mesma coisa, ó. Porque é como se fosse uma ferramenta, abrir um conceito lá, um gerenciamento num sistema para TCP, usou a porta A. O Ed foi lá, abriu, usou o B, né? Então, ó, 11864, certo? E o meu Ed 11076. São duas threads diferentes. Então, resumindo, quer testar se é multithread? Abra as ferramentas diferentes. Então, abra um Edge e abra um Chrome, por exemplo. Vamos ver aqui se já atualizou. Já. Então, vamos fechar isso aqui. Vamos rodar aqui o nosso Firefox. Tá aqui, ele já vai dar outro, né? Então, assim, geralmente a primeira ele assume um, depois ele estabiliza tudo. Ó. A thread já é diferente. Ó, uma tá de uma thread, outra tá com outra e a outra tá com 8. Não é porque o meu servidor é multithread que a ferramenta que está fazendo o request, ela também é multithread. Não é. Ela tá usando, compartilhando aquela mesma porta TCP que foi usada. Então, fuja desse teste aqui. O Chrome também, o Postman tem o mesmo comportamento? Sim, é regra deles, ó. Não muda nada. Por isso que eu disse que sou coisado. O meu coisado, como eu já tinha feito tudo, ó. Eu tenho até aquelas ferramentas aqui que eu já tinha mostrado em vídeos anteriores. Se vocês pegarem vídeo anterior, vocês vão ver dessa ferramenta aqui que eu tenho, que eu criei para simular vários requests. Quer dizer, eu simulo como se fosse várias threads. Na realidade, é várias threads trabalhando. É como se fosse um Edge, um Firefox, um Chrome, um Insomnia, um Postman. É como se fosse 5 tipos desses. Como eles só podem trabalhar em uma porta TCP, mais ou menos assim, entre aspas, a mesma coisa eu estou simulando para que fosse vários aplicativos desses trabalhando, certo? Com isso, com a minha ferramenta aqui, agora eu posso fazer isso. Ó. Dou um Ctrl V, ó, threads, vou fazer 5 requests, certo? Ó, certo? Então vou fazer só um primeiro. Vou fazer um, ó, tá vendo que ele devolveu aquele mesmo resultado que a gente viu no browser. Como aqui não é um interpretador de HTML, ele está mostrando o /h1, que é uma tag HTML, certo? Então aqui eu estou tratando como texto normal, então ele não vai interpretar como HTML, certo? Então, ó, eu recebi uma thread. Se eu mandar de novo, será a mesma thread? Ih, ó, tá indo. Ah, porque ele sempre pegou a primeira porta TCP. Agora eu vou limpar. E se eu disser que é 5, se eu simular 5 ferramentas diferentes fazendo um request no meu servidor, ele tem que criar 5 threads diferentes. Vamos ver se isso acontece. Aqui a primeira ele executou, ó, 3 threads foi executada aqui, praticamente reutilizada, né? Por quê? Porque foi lá no meu servidor, processou e acabou. Foi tão rápido o processo no servidor que ele deu tempo de reaproveitar a mesma thread. Então ele abriu a primeira, processou, aí a segunda, ó, porque a primeira que ele abriu foi 2488. Aí depois veio a segunda foi 10.432 e 22.60. Então se eu fizer de novo, vai ser a mesma coisa? Não, ó. Você vai ver que cada uma thread. Se eu botar 10, simular 10 máquinas, ele vai cada um thread diferente, ó. Cada um tem sua thread. A thread mãe é aquela que iniciou o aplicativo, é repetido. Mas a thread, corrente thread, não é a mesma, são diferentes. Então, resposta aí para a galera. ROS é multithread? Sim, é multithread. Beleza? Desde que você estiver fazendo testes com máquinas diferentes,
com aplicativo ou ferramentas diferentes. Se você utilizar um browser e abrir várias abas, não vai se comportar como multithread, porque eles compartilham a mesma porta TCP. Se você abrir um Edge, um Chrome ou cada um, aí sim vai ter como usar multithread. Aqui chegou naquilo que eu sempre falei. Aqui é o porquê que eu crio ferramentas para o meu ambiente de teste, como eu testo, como eu faço. Por esse motivo aqui é um deles, certo? Porque aqui eu consigo simular multithread. Então, se eu vim aqui botar 100, embora minha máquina não vá a 100 threads, mas ele faz o comportamento de várias threads, ó. Ele vai criar algumas que terminou primeiro, ele vai reaproveitar, mas tá aí, ó, certo? Se eu criar 1000, o resultado vai depender da minha máquina. Tá aí. E eu crio, ó. Inclusive a última thread a terminar foi a de 576, mas ó, a ordem foi a 1000. Vamos ver se a 1000 foi aí. Qual? Deixa eu ver. Que é muita thread, entendeu? Mas não. Mas entenda isso, galera. Ó, 3 foi, a bola foi na ordem, mas ela demorou a ser processada. Ó, a primeira, antes da primeira terminar, ó, quantas foram terminadas? Então, galera, entendendo essa mecânica, vocês vão conseguir resolver problemas que estão ocorrendo com vocês, que acontece no cliente e não acontece em vocês. Por isso que você vê aí muitos grupos dizer, no cliente tal, com um ambiente tal acontece, mas no cliente XYZ não acontece. Quando eu vou para os meus testes aqui, não acontece. Só que o cara testa no Postman, testa no Insomnia, mas não sabe como ele está funcionando. Então, às vezes, o cara faz 50 requests lá no Postman e sempre dá certo, não dá erro. Porque é como se ele tivesse em fileira ali fazendo um por um. Mas quando você distribui sua aplicação para várias máquinas diferentes, que são várias internet diferentes, algumas coisas, começa a aparecer o problema. Então, entendam essa mecânica, que se vocês entenderem, vocês vão conseguir, primeiro, simular no ambiente de vocês, resolver o problema, entender o porquê do problema, certo? Por esse motivo que eu sou coisado, certo? Só por isso. Porque eu gosto de entender, ver a mecânica ali. Então, acontece coisas que quando eu estou no browser não acontece, mas quando eu chego na minha ferramentazinha aqui, simples, besta, né? Acontece. Eu consigo resolver, consigo entender, consigo tratar, entendeu? Por quê? Porque aqui eu estou tendo uma simulação de um básico de um funcionamento com múltiplos clientes em locais diferentes, certo? Então, esse é o motivo de eu ser coisado. 2 motivos de ser coisado. Então, a resposta da pergunta inicial, né, aí da capa do vídeo, ROS é multithread? Sim, é multithread, galera. Tá aí mais do que provado. Vamos fazer um teste aqui para deixar isso aqui até legal. Vamos fazer se o Lazarus ele é multithread, né? Porque o ROS Delphi ele usa o IND como motor, né? Gosto de chamar de motor. O Lazarus usa o FP HTTP, certo? Então não é um pouco diferente. Deixa eu ver aqui. ROS Server Listen. Deixa eu tirar isso aqui que eu fiz, estava fazendo uns testes. Deixa eu ver isso aqui, Mode Delphi, ROS Listen. Deixa eu tirar isso aqui, que senão aqui vai confundir a cabeça de vocês. Aqui são outros testes, outras coisas. Eu vou até tirar isso aqui para não confundir aí quem vê, né? Então, ó, meu OnListen, certo? Deixa eu fechar aqui o ROS, fechar aqui o ROS, ROS Proc, app router, meu DM, fechar tudo. Ó, vou mostrar aqui na prática, ó. TROS, ele abre, ó, o ROS Provider HTTP Application para FPC. Então aqui, ó, ele já usa, ó,
THTTP Application, certo? É diferente do IND. Ou seja, a gente viu que lá no Delphi a gente usou o IND, aqui não usa mais o IND. Então, assim, fuçando o ROS, vocês têm a resposta de vocês. Então, tá aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no Delphi, né? Então, vamos até criar aqui uma nova unit, né? Vou fazer aqui passo a passo, né? Então, ROS, né? ROS. E vou até pegar aqui do próprio Delphi, ó, o meu conceito da rota, mesma coisa, Ctrl C. Ó, vou fazer a mesma coisa, Ctrl V, né? Só que aqui eu tenho type, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ctrl Shift C, né? Vou pegar o mesmo evento, né? Aqui, só que vamos mudar, né? Que o ROS, o Lazarus não tem métodos anônimos na versão stable, né? Então aqui, ó, TROS aqui, vou botar aqui on teste, né? Fechar e vou pegar a minha procedure, Ctrl X, né? Vamos simular um método anônimo, né? Então aqui eu vou ter um nome, né? Porque tenho que referenciar on teste, né? Aqui eu tenho que ter os dois assinatura, que é a assinatura do Lázaro, né? O ROS com Lázaro, TROS request, certo? Ponto e vírgula response. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui também vou dar o uses em Windows, né? Windows. Bom, beleza? Então já tem a mesma coisa. Tá aqui. Router teste, né? Então vamos abrir o nosso servidor, né? Então load, vamos botar aqui teste router.load, abrir. Se eu não errei nada, vai estar tudo do mesmo jeito. Então aqui é testes.router, né? Pronto, salvo. Vamos dar um build, ver se eu não errei nada, né? Se não errei, vai estar funcionando. Vamos saber se o Lazarus é multithread, né? Porque no Delphi usou uma coisa, porque faltou ponto e vírgula, e aqui também ponto e vírgula, parênteses, porque no Delphi tem a dependência do IND, né? No testes router testes, porque é testes, né? No Lazarus com FPC é o FP HTTP para fazer o trabalho do servidor HTTP, né? Então no Lazarus, por isso que não tem a dependência mais do IND, né? Porque o IND do Lazarus é muito problemático, então foi substituído pelo HTTP. Então vamos fazer um teste aqui para ver se é multithread, né? Agora eu estou aqui no Lazarus, né? Nosso querido Lazarus. Vamos abrir aqui a nossa ferramenta, né? Vamos dar um clear. Vamos fazer uma só para ver se está funcionando, né? Um request, thread, trouxe, ok, beleza? Então vamos fazer 5, né? Clear, e vamos fazer 5. Ele tem que trazer 5 vezes. Aqui fez, ó, uma thread, outra thread, outra thread, thread diferente, né? Vamos fazer 10, né? Vamos limpar e vamos fazer o nosso teste. O ROS Lazarus é multithread. Sim, galera, também é multithread, ok? Então a pergunta aí dos milhões de dólares, ROS é multithread? Sim, é multithread em ambientes console, LCL, VCL, Daemon e qual é? BCE, console, CGI, Mode Apache e IS é multithread, vai depender da configuração dos seus servidores, que por default é multithread, certo? Bom, para responder, por default é multithread, mas se você for lá no Apache dizer que não é multithread, ou for lá no IS dizer que não quer trabalhar com multithread, ele não vai ser multithread, certo? Mas por default são multithread. Então, ROS inicialmente são multithread, é multithread, está aqui comprovado para vocês, todos. Vocês forem fazer teste nos seus servidores aí no desempenho, aprendam como cada ferramenta funciona. Então, ó, se eu vim aqui, ó,
E olha que aqui, galera, ó, o Lazarus em si, ele tem um comportamento até diferente, ó. Mesmo o servidor, o browser, compartilhando uma porta TCP, ele está sendo sempre processando lá em multithread, ó. Interessante, ó. Isso aqui eu não tinha testado. Ó, então no browser aqui você vai conseguir simular o multithread, mesmo não tendo a mesma comportamento, não seria legal o mesmo comportamento, certo? Mas deixa eu fazer um teste aqui, só por desencargo de consciência, né? Então vou abrir aqui o meu console, cadê console? Eu vou botar aqui tross.keepalive, né? Vou colocar como falso, né? Fazer um teste aqui, né? Só para agora me bateu essa dúvida. Deixa eu ver se o Keep Alive ele ajuda a fazer isso, né? Ó, o Keep Alive. Então, ó, ele está compartilhando a conexão, ele mantém, né, a conexão ali. Então, se você quiser tirar do próprio host, para que ele sempre seja multithread, independente de estar compartilhando com conexão, né, que é o Keep Alive, né? Keep Alive ele tem um delay que chegou um request para aquele endpoint. Se for a mesma, ele vai reaproveitar aquela conexão. Ele te dá uma rapidez na resposta, né? Mas em compensação, dependendo do que for, ela não vai se comportar como multithread, né? Então, até isso aqui foi legal eu testar, que isso aqui eu não sabia que o Keep Alive ele influenciaria nisso aqui também, né? Então mais uma dica aí para vocês, ó. Então, ó, se vocês quiserem testar aí no browser agora, vocês vão poder testar, mas teria que desabilitar o Keep Alive. Ó, inclusive, ó, na mesma abas diferente, que não era para ser, né? Porque compartilha o mesmo TCP. Certo? Então os browsers ele manda no request o Keep Alive. Vamos pegar aqui, abrir o Postman, também vai ter o mesmo comportamento, né? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou até aqui fazer o teste. Ó, vou tirar aqui, vou comentar aqui o Keep Alive, vou deixar usando o Keep Alive, porque eu posso gerenciar isso do lado do servidor, né? Então posso vir aqui, ó, e fazer o meu send, ó, tá trazendo a mesma thread. Então se eu vir aqui no head e desmarcar connection, né, que é o Keep Alive, e mandar, ele vai se comportar diferente, ó. Então uma das maneiras de vocês testarem também é desmarcar o Keep Alive, certo? Então ele vai ser multithread. Interessante isso aqui. O Keep Alive ele tem, deixa eu ver quantos tempo aqui, vamos ver quantos segundos, né? Vamos esperar aqui, tá 20, vamos esperar aí pelo menos 1 minuto, né, aqui pra gente fazer. Ó, o tempo tá grande, teria que diminuir, mas isso aí vocês vão fazer o teste de vocês. Então lembre-se, uma coisa que eu até passei vergonha agora, eu não tinha me atentado que o Keep Alive, ele reaproveita, quer dizer, ele reaproveita a conexão, reaproveitando a conexão, ele reaproveita a thread, certo? Então assim, um pouco de atenção nisso aqui também, né? Para se vocês quiserem manter o servidor 100% multithread, desabilite aí o Keep Alive. Quiser manter o Keep Alive, quando você manda o request, você pode mandar ou não Keep Alive para ele reaproveitar a conexão. Isso aqui tudo vem configurado no header, né? O header é aquela identidade do request. Então, tirei, ele vai se comportar como multithread, certo? Aqui porque eu desativei. Por default, no Lazarus, ele é Keep Alive como falso, né? Deixa eu ver se até se no Lazarus tem, né? host.keepalive, ó. Nem no Keep Alive não tem no Lazarus, né? Ó. Não tem Keep Alive.
até porque o componente não trabalha com Keep Alive. Eu até vou fazer uns testes depois no meu servidor novo aí que eu estou testando sem o uso do IND, né? Esse é um comportamento muito importante aí para a galera. Mas entendam isso. Browser em si, muitas das requisições, por default, então aqui o nosso browser ele utiliza Keep Alive, né? Então ele reaproveita aquela conexão, né? Mas lembre-se, embora você abriu muitas abas, eles vão sempre compartilhar aquele porta TCP. Então se eu quero portas diferentes, eu abro instâncias de browser diferentes, beleza? Mas eu gosto mesmo do meu testezinho aqui, que ele é coisado, né? Ele vai e faz o que eu quero aí, do meu jeito, do meu ponto de vista de observar a engrenagem funcionando. Se gostou, deixa um joinha aí, resposta aí pra galera. ROS é multithread, não perca tempo aí em ter essa dúvida. A resposta já está aí para vocês. Valeu galera, se gostou, deixa um joinha, meu muito obrigado e até a próxima.